Bom, boa noite a todos. Queria cumprimentar todos os presentes, cumprimentar especialmente a Sabrina e a professora Adriana, que estão aqui conosco, e agradecer muito à professora e arquiteta Sabrina Fontinelli por estar aqui conosco essa noite. Hoje nós encerramos as atividades do nosso 7º simpósio continuado do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo. Eu preciso dar alguns recadinhos aqui iniciais. Nós estamos gravando essa sessão, então contamos com autorização expressa de todos, especialmente a autorização da nossa convidada de hoje, a arquiteta Sabrina Fontinelli. Estamos também transmitindo essa sessão pelo Facebook. Gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem e gostaria de fazer um cumprimento especial ao professor Marcos Marchetti, que gentilmente está operando essa transmissão e fez isso durante todo o período do nosso simpósio. Faço também um agradecimento a todos os docentes que participaram da organização desse simpósio e também aos alunos que participaram e que têm, enfim, que são o objetivo da organização desse evento. Nós encerramos hoje o simpósio e certamente teremos uma noite importante de discutir temas bastante atuais, como foram esses dias, e retomaremos essas discussões o ano que vem, certamente. Boa palestra, muito obrigada, Sabrina, e eu passo a palavra, então, à professora Adriana, que vai apresentar a nossa palestrante dessa noite. Boa noite a todos. É uma honra ter você aqui conosco, Sabrina. A Sabrina, ela é arquiteta e urbanista, formada pela Universidade Federal do Ceará, mestre e doutora em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo, e atualmente ela é pesquisadora de pós-doutorado do IFCH Unicamp, onde estuda questões sobre arquitetura moderna, gênero e memória com apoio da FAPESP. Além de ser professora da Escola da Cidade, Sabrina também é autora dos livros Edifícios Modernos e o Traçado Urbano no Centro de São Paulo, da editora Ana Blume, 2015, e coautora do livro Restauro da Faculdade de Medicina da USP, editora São Paulo, 2013, e esse livro eu acho que é fruto da tese de doutorado dela. Acabei escutando uma fala sua para conhecer um pouco melhor seu trabalho, e a Sabrina, ela fala muito sobre o espaço da mulher na arquitetura, mas também o espaço da mulher na cidade. Eu não sei se é exatamente esse o tema, né? E eu acho que a gente vai aproveitar muito esse trabalho, né? Nós temos uma presença muito grande feminina no curso, e essa importância do feminino no contexto da arquitetura e do espaço da cidade, eu acho que vai ser muito rico para nós. Então, é uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Bom, boa noite a todas, a todos. Queria começar agradecendo muitíssimo o convite da professora Ana Lúcia Cerávolo, colega, cujo trabalho eu também tenho acompanhado, cujo doutorado eu acho que é uma bibliografia fundamental para discutir as questões de patrimônio, e a presença também da professora Adriana pela apresentação. Então, só vou começar a fala reforçando alguns pontos da minha trajetória, já que a gente vai falar de trajetória de mulheres no campo da arquitetura, né? E de como eu cheguei até aqui, porque, na verdade, eu sou, como a Adriana leu, formada na Universidade Federal do Ceará, moro em São Paulo, vai fazer 20 anos esse ano, em dezembro, e meu doutorado, na verdade, foi sobre as galerias modernas do centro de São Paulo, que é o livro publicado pela Ana Blume em 2015, chama Edifícios Modernos
e o traçado urbano no centro de São Paulo. Mas quando eu terminei o meu doutorado, eu passei um tempo dando aula em algumas faculdades particulares de São Paulo, e logo depois, um ano depois, eu passei num concurso para a Universidade de São Paulo para ser pesquisadora e trabalhar num edifício que, não sei se vocês conhecem, mas acho que vale a pena, quando reabrir, não agora, né, porque estamos todos isolados, que se chamava Casa de Dona Yaya. E era um edifício que que durante muitos anos, ele abrigou, durante décadas, 4 décadas, 40 anos, uma mulher, no início do século XX, a Dona Yaya, que era considerada louca. E essa Dona Yaya não teve herdeiros, enfim, é uma história super complicada, porque se ela era louca ou não, há divergências. O fato é que ela ficou durante 40 anos aprisionada em alguns cômodos dessa casa, tendo alguns tratamentos dos familiares e dos tutores dela, mas quando ela morre, a casa vai para a USP. E a USP passou 40 anos também sem saber exatamente o que fazer com a casa, até que ela assume a função de abrigar o Centro de Preservação Cultural da USP, que era um órgão vinculado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. E quando eu fui trabalhar lá, em 2012, uma das minhas responsabilidades era cuidar da casa, mas também cuidar no sentido da conservação da casa, trabalhar com a pesquisa sobre o patrimônio construído da USP, mas a gente tinha umas visitas constantes de pessoas que chegavam na casa perguntando sobre essa mulher. Cadê a história da Yaya? Cadê as roupas da Yaya? Cadê os móveis da Yaya? E a gente, dentro do CPC, que é o nome do órgão, éramos não só arquitetos, mas tínhamos historiadores, jornalistas, pessoas que trabalhavam acervos. A questão vinha de como a gente abordar a história dessa mulher. O fato é que, em 2014, eu já estava trabalhando há 2 anos, nosso diretor era o professor José Lira, professor da FAUSP, e naquele momento a gente organizou, por iniciativa do professor José Lira, mas também das professoras Joana Mello, Silvana Rubino e Flávia Brito, professoras da FAUSP e da Unicamp, o primeiro seminário que se chamava Domesticidade, Gênero e Cultura Material. E por que eu estou falando isso? Porque naquele momento, em 2014, tinham algumas pesquisas ainda preliminares que se iniciavam, que falavam da mulher na arquitetura, rompendo a ideia de que a gente só tem alguns nomes, ou que só tem algumas mulheres que ganham fama. Acho que minha fala vem aqui um pouco nesse sentido, de mostrar que a gente pode falar de mulheres, e deve falar cada vez mais de mulheres na arquitetura, mas não só a partir dos grandes nomes, né? A gente tem uma leva de mulheres que trabalham cotidianamente com outras áreas de atuação que não são necessariamente com projeto de arquitetura, mas fazendo pesquisa, dando aula, fazendo projeto de interiores, planejamento urbano. E por que a gente não está necessariamente falando e discutindo, escrevendo sobre isso? Essa era uma questão em 2014. Então, foi organizado esse evento que virou livro, esse da capa roxa, que vocês estão vendo aí, lilás. É o livro que foi publicado, que tem textos interessantíssimos de pesquisadores das mais variadas áreas, que traziam questões como essa. E em 2017, a gente fez um segundo seminário, que era o Domesticidade, Gênero e Memória. E nesse seminário, a gente começou a trazer outros pesquisadores, pesquisas que estavam caminhando naquele momento na cidade de São Paulo, né, em outras partes do Brasil, pesquisadores estrangeiros e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu fiquei tão apaixonada pelo tema em 2014, talvez porque eu trabalhasse numa casa, que era uma casa de mulher, que tinha essa questão de gênero muito colocada, que parecia que abria um mundo novo para mim, para a gente discutir naquele momento, sabe? E aí, em 2016, eu comecei uma pesquisa de pós-doc na Unicamp, que acabou ano passado, em 2019. E no final de 2019, eu fui convidada para ser diretora de cultura do IAB São Paulo. Vou falar um pouquinho de como a gente tem pensado dentro da gestão atual, a questão feminina também. E também a gente, enfim, e tenho trabalhado desde então com isso. Minha pesquisa, essa pesquisa de pós-doc, vai ser publicada pela Ateliê Editorial, ela tá no prelo, né, que a gente chama quando está sendo construída. E eu queria trazer para vocês aqui, não a pesquisa que eu fiz no pós-doc, apesar de que perpassa em alguns momentos, mas inquietações que eu tenho tido como professora, como arquiteta, como diretora do IAB, para a gente pensar junto aqui. Então, é uma fala muito nesse sentido. Então, só para localizar, né, de como é que essa história começa,
E aí eu queria falar também que essa semana, acho que na terça-feira, teve uma palestra na FAUSP, online, claro, está no canal lá da FAUSP, de uma arquiteta chamada Susana Torre. A Susana Torre, ela é uma... Eu fiquei muito emocionada escutando ela falar, ela falou durante mais ou menos 1 hora. Quem tiver interesse, assista no YouTube, porque vale muito a pena, é uma palestra em espanhol. Mas essa mulher, ela vai ser uma profissional que vai se dedicar nessa onda feminista que vai ter nos anos 70 nos Estados Unidos a fazer a primeira exposição sobre mulheres na arquitetura. E ela foi falar nessa apresentação um pouco dessa trajetória dela, dos rumos que alguns trabalhos tomaram e de como ela via certas questões nos dias de hoje, né, de 77, que é o momento dessa exposição, que foi feita no Museu do Brooklyn, que está aí algumas imagens, né, que a gente tem online. E até os dias de hoje, o que é que ela percebia de mudança e que outros trabalhos ela tinha feito. E eu queria abrir falando dela porque é muito interessante, porque se a gente... Fiquei muito emocionada comparando com esse trabalho feito em 2014 com os dias de hoje. Eu tenho, na Escola da Cidade, aproximadamente 7 orientandas trabalhando em questões de gênero, mulher na arquitetura, ou, enfim, coisas parecidas. A gente tem esses trabalhos têm ganhado uma força muito grande nos últimos tempos. Então, acho que a gente tem várias frentes de trabalho e eu queria provocar vocês para a gente pensar junto também alguns dessas possibilidades. Mas o fato é que, assim, eu abro com a Susana Torre, porque o que ela vai mostrar é que tem uma onda feminina que se inicia com muita força no campo da arquitetura nos anos 70. Né? O feminismo influencia esses novos olhares. Ela não fala, mas tem uma outra autora que eu vou trazer aqui para vocês também, que se chama Despina Stratigrakos, daqui a pouco vai estar escrito no slide, que vai contar que nessa onda feminista dos anos 70, acontece a primeira conferência de mulheres na arquitetura, em 1974, na Universidade de Washington. E é um marco, assim, porque são mulheres que vão falar, Denise Scott Brown, que vocês já devem ter escutado falar, vai falar também, vai trazer algumas questões. E em 77 tem essa exposição, que é o que eu trouxe aqui, esses slides. Eu escutava falar muito dessa exposição, e por isso foi tão emocionante escutar a Susana Torre falar sobre essa experiência dela, porque eu só tinha, sempre que eu pesquisava sobre essa exposição as mulheres as mulheres na América, sempre tinha esses dois slides, né? O que estava do lado esquerdo e do lado direito, e eu não entendia muito bem como era essa tipografia. E ela vai contar de uma maneira muito interessante que, na verdade, a ideia dela era organizar quase como se fosse um ateliê. As projetos são colocadas com informações de mulheres naquele momento que falavam, que mostravam sua produção. E o que eu achei mais interessante também é que ela contou que naquele momento as pessoas viravam para ela, arquitetos, colegas, falavam assim, você vai destruir sua carreira, isso não faz sentido nenhum você vir falar sobre essas mulheres, né? E no fim foi um pontapé, né? Um pioneirismo assim que acontecia naquele momento. E a Susana Torre, ela tem uma produção muito interessante, para quem se interessar, não está no slide, mas pode procurar, depois eu posso colocar o nome no chat também, uma revista chamada Heresies, que é uma revista feminista que fala de artes, de arquitetura, da questão LGBT, e essa revista foi muito importante também, porque eram textos pioneiros na década de 70 que tratavam a questão da mulher na casa, na cidade, no trabalho, com a comida, tem umas questões muito interessantes assim, e essa revista hoje em dia tem um site que está com todos os números no ar, como PDF, dá para baixar lá. Eu não trouxe a apresentação, mas eu posso colocar também o link para vocês depois. O fato é que, bom, essa é a Despina Stratigrakos, que eu falei anteriormente, é uma professora de Princeton, nos Estados Unidos, que ela escreveu esse livro, que eu acho incrível, foi publicado em 2017, que na tradução significa Onde Estão as Mulheres Arquitetas. Né? É um compilado de artigos que ela vai publicar nos jornais, alguns ela escreve justamente para esse livro, e ela vai falar muito de uma questão que enfim, da visibilidade das mulheres. Algumas das questões que ela traz eu quis trazer para vocês, aqui também, para a gente pensar junto. E, por exemplo, eu não trouxe isso, mas ela fala da Barbie arquiteta, ela fala do Star System, da arquitetura, ela vai falando sobre as mulheres na internet, né? Mas ela tem uma coisa muito interessante logo na abertura do livro, que ela vai falar sobre essas barreiras institucionais, né? Que é quase o que ela está querendo dizer nessa passagem,
que está aí, vocês podem ler, é que as mulheres... bom, talvez tenha gente que só esteja escutando, então eu acho melhor ler, né? Ela fala o seguinte, abre aspas, embora as mulheres tenham conseguido romper as barreiras institucionais ao longo das décadas, essas portas se fecharam rapidamente atrás delas, sendo necessária outra pioneira para repetir o processo. Depois de muitas gerações sucessivas de tais pioneiros, apresentando um século de luta, progresso e recuo, a questão permanece de como as mulheres arquitetas poderiam se solidificar e construir seus ganhos, movendo-se de uma vez por todas, além do status de outsider. Então, o que ela está querendo dizer assim é mais ou menos assim, a gente elege uma mulher e essa mulher vai ser replicada como um grande exemplo. Aí depois vem outra que tem que partir do zero, ganhar o campo, se afirmar. E o que ela fala assim, a gente precisa romper esse padrão e se estabelecer efetivamente. E aí eu vou trazer para vocês algumas questões de como a gente pode pensar essa temática, né? Então, só para a gente se atualizar, eu não sei, eu sou, como eu falei, sou diretora de cultura do IAB, e uma coisa muito interessante é que essa gestão atual do IAB, São Paulo, Departamento de São Paulo, para quem não conhece o IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, no Departamento de São Paulo, a gente pensou a construção da chapa com representatividade racial e de gênero. Então, aproximadamente 56% a 60% das mulheres da chapa, dos membros da chapa são mulheres hoje em dia. A gente tem uma representatividade negra muito forte e a gente tem pensado também não só dentro da direção, né, nos cargos ocupados no IAB, mas também em atuação em conselhos, em outras representações que sempre estejam presentes mulheres e mulheres negras também, né, assim como arquitetos negros também. E aí, só para falar um pouco do IAB, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma comanda, assim, um prêmio de honra, que é o Colar de Ouro, que é um prêmio que o IAB dá para arquitetos desde 1967. E eu falo arquitetos por quê? Primeira vez que uma mulher foi premiada com esse Colar de Ouro foi em 2019, no ano passado, que foi a arquiteta Rosa Clias. Né? Foi um momento muito emocionante, mas a gente se pergunta assim, poxa, sério? Vários profissionais ao longo desses últimos, 50 anos receberam as diversas, essa homenagem, e a primeira mulher foi em 2019? Sim, é isso que a gente tem. Mas a gente vê mudanças. E uma mudança muito interessante é a arquiteta Dora Alcântara Machado, que recebeu esse ano também o prêmio do Colar de Ouro. Né? No encontro, numa reunião do Conselho Superior do IAB, decidiu-se por ela. Quando isso vai ser publicizado, divulgado, tem uma entrevista muito interessante dela na revista do CAL, o link está embaixo, dá para vocês verem, e o mais bonito, que é o argumento que eu queria trazer para vocês aqui hoje, é que tem uma das perguntas que fala sobre como você se sentiu ao saber sobre a sua homenagem, né? E ela fala, eu acho que o IAB é quem está de parabéns por escolher um profissional, não pela sua genialidade, mas que fez coisas importantes no exercício da profissão. A maioria de nós, arquitetos e professores, somos assim. Trabalhamos muito no dia a dia. Muitos fazem trabalhos belos e interessantes e sem assinatura em destaque. Compartilho essa homenagem com todos os colegas. E o que é bonito dessa homenagem da Dora Alcântara Machado, e que é o argumento que eu vou trazer para vocês também, é que a gente precisa começar a discutir, pensar arquitetura, seja nas faculdades, seja nas críticas, seja nas revistas, a partir de uma ideia de arquitetura como trabalho coletivo. Né? Por isso que o título dessa apresentação tem um coletivo lá no meio também. A gente não constrói uma catedral de Brasília, nem um museu, sem parceiros e parceiras. Então, onde estão, quando eu falei assim, a gente precisa falar de mulheres, além das mulheres que se destacam por serem mulheres únicas, ou mulheres com trabalhos, a gente tem que pensar nessas mulheres inseridas nesse campo profissional, né? Então, é muito feliz a fala da Dora, eu acho, nesse sentido, porque ela mostra que a gente está trabalhando coletivamente, né? Assim, tem muitos arquitetos no dia a dia, fazendo trabalhos e sem assinatura. Mas como assim, Sabrina, sem assinatura? A gente vai ver daqui a pouco, né? Bom, e aí só para falar também da questão da premiação e da visibilidade e representatividade, que é super importante, o IAB vai fazer 100 anos no próximo ano e elegeu pela primeira vez uma mulher para ser sua presidenta, né? A Maria Elisa Batista, que é do IAB Minas Gerais, atualmente ocupa esse cargo de 2020 até 2023, provavelmente, né? 22, 23,
e a gente vê com muita alegria isso. Além também de que a gente vê com alegria o fato de uma chapa ser feita exclusivamente por mulheres, ter sido eleita para estar à frente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do CAL, né? Então, eu acho que isso é um grande ganho, uma grande conquista também. Bom, estou falando muito, mas daqui a pouco a gente chega. Por que eu estou falando dessas representatividades e da questão de que a gente precisa parar de olhar para as mulheres e adjetivá-las com expressões que vinculam diretamente a uma ideia de uma arquitetura feminina. Tá? Não estou dizendo que existe ou não uma arquitetura feminina, mas é muito curioso o caso, não sei se vocês acompanharam, mas esse ano o escritório Grafton ganhou o prêmio Pritzker, que é o nosso prêmio equivalente ao prêmio Nobel da arquitetura, né? Assim que a gente costuma falar. E a Yvonne Farrell e a Shelley McNamara são as duas arquitetas irlandesas que estão à frente desse escritório desde 1978. Quando elas são premiadas, se vocês pegarem as críticas de arquitetura, o que saiu publicado na mídia nacional e internacional, boa parte estava quase que admirada. Nossa, essas mulheres ganharam um prêmio, o trabalho, como se fosse uma surpresa. Essas mulheres simplesmente foram curadoras da Bienal de Veneza, que é uma das bienais mais importantes do mundo, em 2018. Não é pouca coisa. Essas mulheres são uma produção gigantesca no mundo inteiro, sabe? E além de ter uma certa surpresa o fato de ser um escritório feminino, de duas mulheres, muitas vezes você lia expressões que falavam de a arquitetura delas não é uma arquitetura muito feminina, é uma arquitetura vinculada ao brutalismo, quase como se a gente tivesse que colocar rótulos em relação às mulheres, quase como se as mulheres tivessem que produzir, entre aspas, arquiteturas delicadas. Né? O que seria isso? O que a gente espera? A gente espera de uma Lina Bobardi, por exemplo, uma arquitetura delicada, o MASP é delicado, o Sesc Pompeia, sabe? O que a gente espera da produção feminina? Acho que é uma questão para ser colocada. Mas muito mais do que isso, o que eu queria trazer aqui, e vou reforçar esse argumento novamente da arquitetura como trabalho coletivo, é que nesse escritório tem uma coisa muito interessante. Se vocês acessarem o site deles, e está embaixo também o site, vocês vão ver que numa aba lá, tem o nome de absolutamente todos os colaboradores que passaram pelo escritório, participaram de projetos desde 1978, que é o ano da fundação do escritório. Isso fala que essas mulheres elas têm um cuidado muito grande com as pessoas que trabalham produzindo arquitetura junto com elas. Tá? Eu queria trazer um caso que talvez alguns de vocês conheçam, outros não, mas talvez seja o caso mais famoso em relação ao prêmio Pritzker, que é o caso da arquiteta Denise Scott Brown, né, da não premiação da arquiteta Denise Scott Brown. A Denise, ela enfim, é uma arquiteta que nasceu no Zâmbia, vai para a África do Sul, depois ela vai para a Inglaterra, onde ela se forma, migra, vai para os Estados Unidos, onde ela faz o mestrado, vai dar aula em algumas universidades, conhece o Robert Venturi, e eles são um casal conhecido por serem responsável por abalar as estruturas da crítica da modernidade. Né? Então, eles têm uma produção gigantesca, não só de projetos de arquitetura, mas de planejamento urbano, uma produção teórica e reflexiva muito grande, talvez um dos livros mais famosos seja o Aprendendo com as Las Vegas. Eu vou pedir só um minuto para vocês. Não deu. Meu computador está descarregando, preciso colocar na bateria aqui, mas depois eu peço ajuda. Enfim, e eles, escrevem alguns livros, né, junto com uma equipe que eles têm de pesquisa também, e essa produção do casal, né, ela está à frente do escritório, coordenando os projetos, vai dar, em 1991, o prêmio Pritzker, novamente, o prêmio Pritzker, nosso Nobel da Arquitetura, para o Robert Venturi. Isso é um choque. Contam alguns registros que o Venturi questiona quando ele recebe a ligação informando de que ele foi premiado, e ele fala que... E a Denise? E eles falam, não, o prêmio Pritzker, a comissão informa de que o Pritzker não pode, só premia uma pessoa por vez. A Denise fica completamente transtornada, e ela decide... Só um minuto, gente. Estou pedindo ajuda às universitárias aqui para poder botar o computador na base. E a Denise, o Robert Venturi, ela não vai para a premiação, ele critica o fato dela não estar lá, mas o fato é que o Pritzker não volta atrás e ela não premia. A Denise é uma mulher formidável.
né, ela tem um texto maravilhoso que está publicado nesse livro, Architecture: A Place for Women, que é um livro cujo o título do capítulo, né, se chama Room at the Top, Sexism and Star System in Architecture, tá aí o título para vocês. E o que fala esse livro, esse texto? Vocês lembram que eu falei lá no comecinho que na década de 70 tem o movimento feminista ganha força e fôlego no campo da arquitetura, né? E nessa primeira apresentação, esse seminário, em 74, que é uma conferência de mulheres na arquitetura, a Denise é convidada a falar. E nessa fala, ela registra alguns pontos muito interessantes de como ela observava como é que o mundo da arquitetura tratava as mulheres. E ela vai, essa fala vai ser registrada, vira um texto que ela só vai publicar muitos anos depois, né? Em 89, depois do Pritzker ainda, porque ela tinha muito medo de que o fato dela estar publicando uma fala como essa comprometesse o trabalho do escritório. Mas o fato é que ela vai dizer coisas sobre o que é ser uma mulher que trabalha no escritório, que coordena projeto, que vai para os jantares de arquitetos e é encarada como a esposa do arquiteto. Ela nunca está nas conversas técnicas. Ela conta de uma afirmação o tempo inteiro dessa ideia do gênio, né? Os homens trabalham com essa ideia de gênio o tempo inteiro. E tem uma fala muito bonita dela que eu queria ler, que ela diz o seguinte, que o Star System da arquitetura as pessoas, reconhecem a crítica, a mídia, as exposições, entende o escritório de arquitetura como uma pirâmide, com um design no topo. Né? E que isso tem muito pouco a ver com as relações complexas que existem hoje na arquitetura e na construção. Porque ela está dizendo assim, gente, é isso, a gente produz junto. E ela dá alguns exemplos, por exemplo, ela conta exemplos absurdos, assim, como de que numa determinada exposição que vai ser publicada numa revista, uma exposição que eles produziram, e só sai o nome do Robert Venturi, ou que ela vai ser entrevistada, vão publicar um determinado projeto, um projeto de planejamento urbano, que ela foi responsável por 90% do projeto, comandando junto com a equipe, e que sai o nome do Robert Venturi, ou pedem, quando ligam pedindo entrevista, é justamente com ele que eles querem falar. Então, ela vai falando um pouco desse modo como a questão vai ser encarada, e, como eu falei, isso é uma fala dela em 74, e tem um momento muito bonito que ela registra, quando ela revisa o livro, que ela conta, que quando ela conta situações como essa, as mulheres começam a se levantar e falar, isso acontece comigo também. E aí ela usa a expressão Me Too. E é muito curioso que a expressão Me Too é justamente a expressão vinculada a todo esse movimento de denúncia das questões de assédio no campo cinematográfico americano, que ganhou o mundo inteiro, mas ela usa justamente essa expressão lá nos anos 70. Ela conta de que as mulheres vão compartilhando esses segredos. Né? O fato é que, bom, tem essa injustiça com a Denise, como vocês falaram, e aí, falando dos movimentos e de como a internet pode trabalhar nesse sentido, não sei se vocês também acompanharam, mas em 2012, duas estudantes de design de Harvard escrevem uma carta e fazem uma grande petição exigindo que o Pritzker vá para a Denise, que o Pritzker, o júri do Pritzker se reúna, vejam que foi um erro e que cabe um prêmio retroativo para Denise Scott Brown. E essa é a carta-resposta do presidente do júri, em 2013, o Lord Peter Palumbo, que ele vai dizer que não, que o júri não aceita o pedido, porque esse processo não pode ser reaberto, e que e agradece, eu queria só destacar esse trechinho, né, que ele fala isso. Dito isso, queremos agradecer-lhes por chamar nossa atenção diretamente sobre um problema mais geral, ou seja, o de garantir um lugar justo e igual para as mulheres na profissão. Entregar esta garantia é, naturalmente, uma obrigação adotada por todas as partes da profissão, das escolas que podem incentivar os alunos a ingressar na profissão, assim como os escritórios que devem fomentar a capacidade das mulheres para desenvolverem seu potencial como arquitetos. Bom, é isso. A Denise não ganha, bom, ela ganha muitos outros prêmios depois. Isso aqui ganha uma notoriedade gigantesca. Quase todos os Pritzker que assinam a petição, vários outros autores, críticos de arquitetura, dizendo que sim, a Denise merecia, não recebe, e enfim. Mas, a partir disso, a gente começa a perceber também que tem um movimento aí de outras mulheres sendo premiadas, né? Só recentemente, para listar, temos mais 5 mulheres, né? 4 prêmios,
E eu queria também, então pensar um pouco sobre isso, assim, para a gente pensar junto sobre a questão das parcerias, né, que fica muito claro em relação a esse trabalho da Denise. Como eu falei, foi muito bom escutar a Suzana Torre falar, porque ela mostra um pouco de como essas perspectivas mudaram, como a exposição lá nos anos 70 era quase uma coisa vista como absurda, e como isso tem ganhado força de maneira muito intensa e bonita de se ver, potente, nos últimos tempos. Com relação à arquitetura, a gente está avançando bastante, acho que nos últimos tempos, em relação a isso. Mas se a gente pensar no campo das artes, por exemplo, essa já é uma discussão que tem muito mais tempo, muito mais, eu acho que a maturidade ainda é maior. Só para trazer um exemplo para vocês, eu não sei se vocês conhecem esses dois livros, mas é muito legal de ver, de conhecer. O primeiro tem essa capa cafonérrima aí, com esse título horroroso também, que é o Amor e Arte, Duplas Amorosas e Criatividade Artística, que é de duas autoras, pesquisadoras críticas de arte, a Whitney Chadwick e a Isabelle de Corvitron, que é o seguinte, elas convidaram autores, pesquisadores para escrever sobre parcerias de mulheres e homens, ou mulheres e mulheres, ou homens e homens, enfim, que tenham relações afetivas e que tenham relações profissionais envolvidas. E cada capítulo trata de uma dessas relações. Frida Kahlo com Diego Rivera, Virginia Woolf com a amante dela, enfim, é um livro muito interessante. E esse outro livro também é organizado por algumas professoras da História da Arte, que é a Criações Compartilhadas, Arte, Literatura e Ciências Sociais. Também, que é um livro também que cada um fala de um campo, de uma experiência diferente, e vai mostrando como essas relações se dão de equilíbrio ou desequilíbrio entre as partes. Né? Para quem tiver interesse, acho que são dois títulos legais de pensar. Bom, só para trazer algumas exposições que têm trazido no campo das artes as mulheres, né, de maneira muito forte. Na Pinacoteca tivemos recentemente essas duas, né, as mulheres artistas pioneiras e as mulheres radicais, arte latino-americana. E aí eu queria trazer, para dar força ao argumento, uma exposição que aconteceu no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York, em 2010, e que trazia várias mulheres artistas modernas, né, que eles chamavam, que como elas refletiam e produziam sobre a arte. Então, nessa mesma exposição já trazia a questão de algumas mulheres, arquitetas e designers, para refletir sobre essa produção delas. Então, e aí tem um texto muito bom. Esse catálogo, gente, está online. Quem quiser baixar no site do MoMA, vale muito a pena. Eu tenho um livro, um negócio desse tamanho, assim, gigantesco, e o PDF inteiro você consegue baixar no site. E tem um texto formidável da Beatriz Colomina, que é uma arquiteta também de Princeton, uma historiadora da arquitetura, professora também de Princeton, que tem um texto que chama With or Without, The Ghost of Modern Architecture. O que ela está falando? Ela vai começar o texto falando que as pessoas têm certas parcerias na arquitetura que as pessoas não falam muito bem. Não falam muito bem no seguinte sentido, fica quase como um ruído, quase um segredo de família, essa expressão que ela usa. E ela conta de parcerias que tiveram muita força e que só o homem está se destacando, né? Então, e aí é muito legal porque ela usa uma expressão, uma brincadeira que ela faz com parcerias que são e parcerias que são com. A parceria que é e, por exemplo, Ellison e Peter Smithson, que é um casal inglês, e eles estão quase que no pé de igualdade. Mas se você pensar nesse outro exemplo que ela traz, inclusive, que é a Lili Reich, que é uma arquiteta, designer alemã, com o Louis Mies van der Rohe, é uma situação de com. O com é como se você tivesse uma hierarquia, tem um acima do outro, sabe? E o que ela vai falar se a gente precisa equilibrar mais essas relações e tentar entender nessas parcerias o que é e o que é com. E aí, eu só peguei 2 casos dos que ela traz, mas a gente tem números aqui, tem umas pesquisas intensas desenvolvidas recentemente. Essa é a Lili Reich, com o Louis Mies van der Rohe, que ela é uma grande designer, ela faz boa parte imobiliária, ela pensa junto com ele, assim, ativamente, o pavilhão de Barcelona, de 1929, que é considerado uma das obras-primas do Mies van der Rohe, faz esse desenho incrível nesse café, que é uma separação dos espaços numa feira de moda em Berlim,
a partir do uso desses tubos metálicos com uso de tecido, ou às vezes boa parte deles em veludo, né? E ela conta também, por exemplo, casos como esse, da parceria da Margaret McIntosh com Charles Ray McIntosh. Boa parte das obras atribuídas ao Arts and Crafts, a produção da Escola de Glasgow, lá na Escócia, está atribuída a ele, sendo que ela vai fazer mobiliário, vitral, papel de parede, enfim, ela tem uma produção muito intensa mesmo antes de casar com ele. Né? E nessa parceria, ou ela não aparece, ela é invisibilizada, ou ela entra com como se fosse uma coisa, ele é o arquiteto, ela é a designer de interiores, vamos dizer assim, ou a pessoa que faz a decoração, quase como se tivesse uma hierarquia. Eu acho que a gente precisa parar de pensar nesse sentido também. Bom, até porque, só para reforçar essa questão e essa discussão sobre os arquitetos gênios e essa genialidade, a gente sabe o que acontece no escritório de arquitetura. A gente tem designer, a gente tem desenhista, a gente tem a secretária, a gente tem os estagiários, enfim, eu acredito que vocês já estão estagiando, ou pelo menos entendem mais ou menos uma rotina do escritório, e a gente pensa, por exemplo, um arquiteto como Le Corbusier, que tem uma produção intensa, gigantesca, quando você vai olhar, sim, mas quem trabalhou com ele? Onde estão os arquivos desse escritório? Quem eram os parceiros? Como é que era a distribuição? Como era a rotina no escritório? Né? E aí eu queria trazer a Fundação Le Corbusier, tem pensado sobre isso, teve uma exposição, acho que 2017, a data que está aí, sobre o ateliê na Rue Sèvres, que era a rua onde estava localizado o ateliê. E se a gente pegar essa foto do lado direito, a gente vai ver uma quantidade gigantesca de homens aí desenhando, né, nas pranchetas, boa parte deles olhando para a câmera, e essa mulher no primeiro plano, sem olhar para a câmera, né, não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas ela está aqui, desenhando sem olhar, ela está de perfil, assim, sem aparecer muito bem. Então, assim, o que acontecia exatamente nos escritórios e onde estão essas mulheres aí dentro dos escritórios? Né, uma pergunta para a gente se fazer. Então, por que eu falei dessa ideia do trabalho coletivo e do anonimato? Né? Porque, se a gente for pensar, bom, eu me formei na Universidade Federal do Ceará no ano 2000. E quando eu passei no vestibular em 1996, boa parte de vocês nem deve ter sido nascida ainda, uma das primeiras coisas que a gente aprendia na faculdade, no primeiro ano ainda, era desenhar. Desenhar de maneira técnica, né? Então, como fazer um corte, como fazer uma planta, como achurar, e a gente não tinha computador, pelo menos não era tão... A gente estava começando, engateando no computador naquele momento. E uma das coisas que a gente aprendia era fazer uma letra que era igual para todo mundo, que era uma letra que meu pai brinca até hoje, a letra de arquiteto, né? Por que a letra de arquiteto? Porque se você começa a desenhar um projeto e outra pessoa vem e continua o projeto, sei lá, a pessoa faz a primeira parte, tem compatibilização, vai para o segundo, a pessoa desenhando, você não percebe essa mudança. Então, os desenhos vão ficando desenhos anônimos, né? Você não sabe exatamente quem desenvolveu cada projeto. E aí isso é muito interessante pensar em novas pesquisas que se debruçam sobre esses acervos e que tentam entender essas lógicas de quem produziu o quê, né? Essa é uma pesquisa que eu fiz ainda quando eu trabalhava lá no CPC-USP, no acervo de um órgão da Universidade de São Paulo, que era responsável por todos os projetos dos prédios da USP, e que você via projetos que era isso, tinha um carimbo do arquiteto responsável e embaixo o nome do desenhista. Às vezes tinha só o nome, não tinha o sobrenome, às vezes tinha mais de um nome elencado. E aí você ia vendo os processos de como essas construções aconteciam. Tá? E as mulheres também estão nesses lugares, né? O que eu acho bonito nesse texto da Colomina é a gente pensar em parcerias também que ficam nessa hierarquia, né? Não, o importante é o arquiteto. Mas dá para a gente pensar, por exemplo, o prédio do MEC, sem pensar no paisagismo do Burle Marx, por exemplo, ou de casas, né? Casas desenvolvidas por arquitetos, sem pensar nesses desenhos dos jardins, da inserção das plantas dentro de algumas obras, né? Acho que a gente precisa falar mais sobre essas colaborações, essas parcerias. A mesma coisa em relação a engenheiros e arquitetos. A gente não dá nem para pensar na igreja da Pampulha, né? Na igreja de São Francisco de Assis, sem pensar no Joaquim Cardoso, que é o engenheiro que vai trabalhar muito ativamente com Oscar Niemeyer, por exemplo, na construção de Brasília também. E aí, sobre a construção e sobre essas mulheres nesses lugares, né?
de como essas histórias, essas outras narrativas podem entrar. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho que valeria a pena estar no YouTube hoje em dia, esse documentário feito pela Tânia Fontinelli, que não é minha prima, mas é Fontinelli também, que ela vai falar sobre as mulheres de Brasília. O que ela fez? Ela levantou 50 mulheres que trabalharam de enfermeira, de secretária, de alguém que trabalhava no refeitório, de mulheres operárias, e foram pegando as impressões dessas mulheres sobre a construção da capital federal. E é muito bonito, porque as mulheres vão contando da impressão, tinha muita poeira, a gente acabava de tomar banho, já estava impregnado de poeira, o que a gente fazia, passava um batom. Ou, não tinha nada, a gente não tinha o que fazer naquela cidade. E a gente vai tentando entender também que é isso, a Brasília não é só Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Joaquim Cardoso. Tem gente construindo essa capital. E eu acho que é um pouco disso que a gente precisa pensar também, onde estão as mulheres nessas outras frentes de trabalho, né? Então, Poeira e Batom no Planalto Central é o nome do documentário que eu recomendo para vocês. E aí eu chego no outro ponto dessa conversa, que eu acho que a gente pode discutir ainda mais intensamente, que é a questão dessa visibilidade, né, das profissionais, das mulheres. Voltando de novo a Despina, aquela mulher que escreveu o livro De Onde Estão as Mulheres Arquitetas, né? A Despina Stratigrakos tem um capítulo nesse livro só falando do Wikipedia e só das mulheres na internet. E ela vai falar o seguinte: a história não é uma simples meritocracia, é uma narrativa do passado, escrita e revisada, ou nem escrita, em algumas vezes, por pessoas com agendas. E ela vai contar o caso que boa parte do que a gente produziu, discutiu em relação à arquitetura até os anos 90, 80, acho que até os anos 80, se deu muito em cima das biografias ou dos manuais que falam desses grandes nomes, né? Então, essa ideia do gênio que a Denise Scott Brown está censurando lá nos anos 70, está chegando aqui. A gente está produzindo monografia sobre Le Corbusier, sobre o Mies van der Rohe, sobre o Walter Gropius, sobre Oscar Niemeyer, sobre o Lúcio Costa. Boa parte dos trabalhos acadêmicos são em cima desses grandes nomes. Então, assim, a história é construída. Mas tem mulheres, primeira turma da Faculdade de Arquitetura da USP já tinham 3 mulheres, né, em 48. E o que essas mulheres fizeram? Né? Tem gente pesquisando sobre elas hoje. Gabriela Tamari, uma arquiteta, está fazendo um doutorado sobre essas primeiras mulheres. E no Mackenzie tinham 2 mulheres na primeira turma. E onde elas estão? O que elas fizeram? Foram trabalhar com casas, foram trabalhar nas repartições públicas, só se formaram e viraram donos de casa. Acho que a gente precisa investigar e tentar entender esses caminhos, né? Mas o fato é que a Despina traz uma questão interessante, que é uma questão de que ela conta que ela estava no doutorado dela, fazendo pesquisando algumas mulheres arquitetas, e ela foi entrevistar uma arquiteta, acho que ela alemã, se não me engano. Mas era uma arquiteta alemã que não atuou na Alemanha, ela atuou na Índia. E aí ela faz uma entrevista com essa mulher, ela escreve sobre essa mulher um capítulo da tese, e quando ela vai publicar no Wikipedia, porque, bom, tudo está no Wikipedia, né? Acho que provavelmente foi o primeiro lugar que vocês pesquisam, é Wikipedia. E ela insere o nome dessa mulher e a trajetória dela. Desculpa. Passam alguns dias e a Wikipedia tira do ar o verbete. E ela escreve para perguntar por quê. Por que tiraram o nome da arquiteta fulana? E eles falam assim, ela não existe. Ela fala, como não existe? Eu pesquisei a mulher, eu falei, não, a gente tentou achar na internet alguma informação sobre ela e não tinha. Como ela não está na internet, ela não existe. E ela usa essa expressão, fala assim, se você não é googável, você não existe. A minha filha, quando tinha 8, 10 anos, chegou para mim, estava começando a ter aula de computação na escola, falou, mamãe, você é famosa, você está na internet. Porque ela botou Sabrina Fontinelli, apareceu meu livro, apareceu, sei lá, alguma palestra que eu dei pelo CPC. Então, assim, a gente existe se a gente está na internet. Então, bom, mas se a gente não tem um livro sobre a mulher e a gente não conseguir inserir ela como é que a gente faz para essas mulheres existirem? E por isso que o título do livro dela é Onde Estão as Mulheres Arquitetas. Como é que a gente faz isso? Né? Aí eu fiz uma pesquisa interessante. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício de colocar em portais como Arquidaily, Revista Projeto, sei lá, ou uma hashtag mulheres, ou mulheres na arquitetura, ou o nome de algum arquiteto. Vocês vão perceber que boa parte do que é publicado vai ser publicado no mês da mulher com aspas, né? No mês de março,
essas mulheres ganham visibilidade. Então, boa parte dos artigos que é publicado, veja como tratar a questão de gênero na cidade, mês de março. Quando chega depois, abril em diante, vocês vão ver que o número diminui absurdamente. Então, a gente precisa dar fôlego para isso, né? E a Despina vai falar, vamos fazer maratona, vamos colocar o nome das pessoas que a gente está pesquisando, vamos tentar inserir essas mulheres. E aí, nesse sentido, eu fui fazer uma pesquisa também, pensando de como a gente pode dar visibilidade, onde isso tem acontecido. Né? Eu não sei se vocês conhecem, mas esse era um blog chamado Um Dia Uma Arquiteta, que todo dia eles publicavam uma arquiteta que falasse a língua espanhola, ou arquitetas argentinas, ou da Espanha, enfim, colombianas, mas todo dia eles publicavam a trajetória de uma arquiteta e era muito interessante. Durante um ano eles fizeram isso, no segundo ano fizeram também, e eu acho que tentei pesquisar para ver se o site estava atualizado, e me parece que não. Mas é uma iniciativa incrível. Além desse, eu não sei se vocês conhecem também, mas tem esse site italiano chamado rebelarchitect.it, que é uma plataforma também que reúne nomes da arquitetura, mulheres na arquitetura, ou exposições que tratam mulheres, ou debates que trazem as mulheres no campo profissional, ou performances, promovem performances em determinadas regiões. Isso tudo está mapeado, a gente vê lá em cima, naquele mapinha, e é muito interessante também, porque é com a ideia de uma rebeldia, assim, também, né? Como se a mulher estivesse rompendo, de alguma maneira, esses padrões. E aí é muito curioso, porque tem uma outra crítica que a Despina faz, que assim, e que algumas arquitetas têm levantado também, que é sobre o fato de, assim, eu não quero ser uma mulher arquiteta, eu quero ser uma arquiteta. Né? Em inglês isso é mais fácil de entender, não quero ser women architect, woman architect, eu quero ser uma architect, né? Então, tinha um prêmio que acontecia anualmente nos Estados Unidos, que se chamava o Women in Architecture Award, Prêmio Mulheres na Arquitetura, que depois de um levante, de uma reclamação de uma série de mulheres, eles ganharam o nome de W Awards, o Prêmio Mulher, né? Não é Mulher na Arquitetura. E que, inclusive, a Beatriz Colomina, que é essa historiadora e professora de Princeton que eu falei aqui no começo, foi premiada esse ano. Né? Então, ela recebeu um prêmio de contribuição para o mundo da arquitetura. Eu achei também, que eu achei interessante esse outro site, que é das mulheres pioneiras na arquitetura americana. As americanas estão super à frente dessa discussão também, acho que a gente está caminhando e a gente pode trazer para as nossas questões, inclusive no nosso contexto, né, aqui, mas elas têm esse site, que é as Mulheres Pioneiras, que tem algumas pesquisas e que elas fazem essa linha do tempo super interessante também. Né, que elas vão falando a partir de 1860 até lá, a quantidade de mulheres que são essas que eles chamam de pioneiras. E vai falar um pouco da trajetória de cada uma delas, e uma pesquisa intensa que elas fazem a partir de chamamentos de mulheres na arquitetura. Aqui no Brasil, eu queria muito destacar alguns trabalhos, para a gente não ficar só no contexto internacional, não faz o menor sentido, mas só para pensar, acho interessantíssimo o trabalho das Arquitetas Invisíveis, que é um grupo de Brasília, né, de arquitetas que estavam ainda na graduação, na UNB, e se reúne para reivindicar, por que no meu curso a gente não fala das mulheres? Por que não tem mulheres premiadas? Por que a gente não está estudando projeto de mulheres? Né? E aí elas promovem algumas chamadas também, e fazem uma exposição, e tem 2 revistas hoje em dia lançadas, está indo para o 3º número, e quem se interessar, inclusive as revistas, elas eram pagas, né? E você a primeira edição era física, você recebia pelo correio, a segunda era digital, e as 2, por conta da pandemia, do isolamento, elas disponibilizaram gratuitamente no site. Então, se vocês entravam já no site agora, e já baixavam os 2 números, a primeira são as pioneiras, e a segunda são as sombras, que também vai falar um pouco dessa relação entre, enfim, dos parceiros, né? Eu queria também chamar a atenção para o trabalho da arquiteta Gabriela de Matos, que é a vice-presidente do IAB São Paulo, uma amiga queridíssima, e que tem uma pesquisa super bonita e interessante sobre as arquitetas negras, que deu origem a esse livro, que se chama Arquitetas Negras, volume 1, enfim, ela faz um levantamento, faz alguns convites, recebe textos e faz curadoria com a Gabriela Gaia, que é professora da UFBA, e esse livro traz uma outra perspectiva sobre as mulheres
no campo da arquitetura. Não só somos mulheres, mas somos negras. O que é que isso significa? Onde estamos atuando, como estamos olhando a cidade, e é uma outra possibilidade também da gente pensar a arquitetura, né? E um trabalho realmente muito interessante. A Gabriela Gaia, que é a Gabriela Leandro Pereira, professora da UFBA, também tem uma pesquisa intensa sobre arquitetos e arquitetas negras pelo mundo, né? Ele vai mapeando essa presença negra no campo da arquitetura, do urbanismo, planejamento urbano. Para quem se interessar também, tem um site lá na UFBA que vai trazendo vários desses nomes, apresentando onde eles estão atuando, que projetos têm sido desenvolvidos. E isso eu acho legal, tanto no trabalho da Gabriela de Matos, quanto no trabalho da Gaia, que é uma coisa que eu queria trazer para pensar para vocês também, que a Denise Scott Brown, ela falava muito o seguinte: parem de falar do Pritzker, eu não quero mais que vocês falem desse assunto. Querem falar de arquitetura, vamos falar da minha obra. Então, eu acho que a gente tem que parar também de falar de arquitetura somente a partir desses causos, sabe? Ou desses apagamentos. Vamos falar do que essas mulheres produziram efetivamente. E esses trabalhos que eu quis trazer para vocês, esse levantamento, são possibilidades de trazer. Então, assim, o que é Maria Luísa de Barros, que é essa arquiteta negra que está no canto inferior esquerdo da minha tela, tem feito? Como é que ela está produzindo? Sabe? Como é que a Gabriela de Matos, além de fazer esse levantamento, ela é uma puta arquiteta, já fez, tem feito mobiliário, arquitetura de interiores, trabalha com uma parceria com a irmã, que é artista plástica, desenvolvendo obras de arquitetura efêmera. Então, vamos tentar entender o que essas mulheres estão produzindo? Então, acho que é um pouco isso também. Ou trabalhos como esse, que eu acho formidável, que são das mulheres, um coletivo também super premiado, da arquitetura na periferia, né, que é um grupo de mulheres que ensinam mulheres a construir, né, na periferia, ajuda a tornar essas mulheres mais independentes. Elas foram premiadas recentemente, eu acho que vale muito a pena acompanhar também o trabalho delas. Para quem não quero saber sobre isso, quero saber sobre a academia, vai ter um evento muito interessante no próximo ano em Portugal, mas vai ser transmitido de modo remoto também, né, fácil que a gente está vivendo, que é esse Congresso Internacional de Arquitetura e Gênero, que vai para a 5ª edição. Eu participei da edição, a 3ª edição, que foi em Florença, e foi formidável, assim, mulheres do mundo inteiro discutindo arquitetura, produção, o campo, como a gente dá mais visibilidade. E aí eu queria finalizar com duas questões, né? Eu estou chegando no finalzinho, já me delonguei mais do que o combinado. Primeiro, falar dos coletivos, né? Eu acho que é um ganho muito grande. A gente, para as faculdades de arquitetura, as alunas se organizarem em coletivos, seja para exigir essa representatividade em sala de aula, na discussão de projetos, seja para denunciar casos de assédio. Eu trouxe aí 2 casos, né, de o coletivo Zarra, no Mackenzie, em 2016, o caso de várias denúncias que aconteceram também na Politécnica da USP, em 2016, né, que se denunciavam falas machistas, misóginas dos professores em sala de aula, de como essas mulheres se sentiam inferiorizadas, menosprezadas, e eu acho que não só no caso de denúncia, mas também de organização. Eu acompanhei muito de perto, durante o meu pós-doc na Unicamp, eu fui professora colaboradora, de 2016 a 2018, e vi nascer o coletivo feminista Charlotte Perriand, lá trazendo isso, né, reivindicando ações, reivindicando representatividade, mas também fazendo um trabalho super interessante de pesquisa. Elas promoveram exposições com nomes de arquitetas, com a produção dessas arquitetas pelos corredores da faculdade, mas também outros tipos de programação, né, desde oficina de defesa pessoal até roda de conversa. Então fica aí uma possibilidade para vocês pensarem também nesse tipo de organização e de ação também. E por fim, acho que esse é o último slide, se não me engano, pensando um pouco da atuação, aí falando não da minha pesquisa na academia, mas de atuação comum de frente ao IAB, né? A gente, como eu falei, essa gestão foi pensada com a questão da representatividade, de equidade de gênero e raça, e quando a gente começou a trabalhar ainda em janeiro, eu e a Gabi de Matos pensamos inicialmente em propor uma conversa. Vamos propor uma conversa com as mulheres arquitetas, vamos ver o que a gente pode levar e trazer para o IAB e incorporar, já que a agenda feminina é uma agenda que a gente está levando à frente? Vamos.
A gente fez um cartaz, esse cartazinho aqui do lado, convocamos, falou assim, deve vir umas 20 arquitetas, a gente faz aqui no quarto andar, que é a direção do IAB fica no quarto andar de um prédio no centro, que é super interessante também, quando abrirem novamente, vale a pena visitar. E aí, foi uma grande surpresa, porque numa noite de chuva, no dia 12 de fevereiro desse ano ainda, antes do isolamento iniciar, nós conseguimos reunir aproximadamente 90 mulheres no mezanino do IAB. Começou a chegar, e falou assim, Gabi, mas é muita gente, a gente não sabia o que fazer, a gente nem esperava tanta gente. E foi um dos momentos mais emocionantes da minha trajetória profissional, porque a gente fez uma roda de conversa inicial, as pessoas todas se apresentavam da mesma maneira, com a mesma quantidade de tempo, independente se você, de onde você atua, e teve falas como de mulheres que falam assim, a primeira vez que eu entro aqui, eu me senti convidada porque essa questão da mulher na arquitetura é algo que eu quero falar. E a gente montou uma dinâmica de grupos de 8, 10 pessoas que elas trocavam informações, trocavam ideias e pensavam como o IAB podia articular frentes de atuação em relação a isso. Então, apareciam questões como, a gente quer que tenha uma rede de apoio, a gente quer trocar informação sobre experiência no escritório, a gente quer trocar informação sobre como tem sido o ensino de arquitetura pensando na questão de gênero. E foi maravilhoso, assim, e disso a gente formou e fundou dentro do IAB um grupo de trabalho que é a Rede Feminina, que quem quiser participar é só entrar no site e ver quais são os critérios e quais são as possibilidades, mas que é a gente pensando que é uma pauta que a gente precisa enfrentar e que disso pode sair surpresas muito boas, né? Porque a gente precisa efetivamente pensar de como se faz trabalho coletivo, como se faz ativismo, como a gente dá voz a tantas mulheres que ainda estão, acho que é uma questão que a gente coloca, invisibilizadas. Tem um censo para quem se interessar, eu queria só sugerir que vocês entrassem no site do CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e vissem o censo que foi publicado esse ano sobre a questão de gênero, né? Vocês vão ver que, por exemplo, uma mulher negra, uma arquiteta negra, ela ganha, em média, 1/3 do que ganha um arquiteto branco. O que significa? As denúncias de assédio que acontecem, mulheres também anunciando. Então, eu queria só finalizar com esse slide, acho que ele é o último, e agradecer muitíssimo a sua cidade da gente começar essa conversa e me coloco aqui à disposição para a gente iniciar. Obrigada, Ana Lúcia, obrigada, Adriana, e obrigada a todas e todos vocês que estão aqui ouvindo essa fala, essa proposta de diálogo. Obrigadíssima. Acho que como é que eu faço para tirar aqui a apresentação? Pronto. Sabrina, peraí. Sabrina, muito obrigada pela sua fala, eu acho que foi muito interessante. Nós vamos fazer uma dinâmica, tem um chat do seu lado esquerdo, que você pode abrir, a gente não costuma, não é fácil as pessoas abrirem o microfone, nem sempre é possível. Então, muitas pessoas escrevem aqui do lado e eu vou passando para você as perguntas. Eu vou começar com uma pergunta que eu achei muito, muito interessante o seu trabalho, né? Como eu disse antes, eu acabei também escutando um outro trabalho seu que também achei muito interessante. E pensando em tudo que você está falando, nessa questão da produção coletiva e da produção feminina, né? E também como que as mulheres se articulam. Quando a gente olha para o ensino de arquitetura, com você como professora, e acho que também, se a gente está trabalhando numa escola, quando a gente discute projeto e fala sobre a produção, quando você cita grandes nomes, grandes arquitetos, né? Então, se você estuda o modernismo, você fala em Le Corbusier, você fala em Mies, você fala em Gropius, em outros arquitetos, como que... E essas professoras, né? E, no geral, são professoras, não são professores necessariamente. Então, a minha questão fica sobre isso. Nós temos um grande número de mulheres na docência das escolas, mas, de alguma forma, a gente transmite
essa questão da arquitetura também pelo gênero. A gente trabalha mais com o gênero masculino do que com o feminino quando a gente ensina arquitetura, né? Essa questão de gênero deveria ser já trazida para o ensino, já pensada. Como que você poderia colocar isso para a gente? Não sei se eu fui clara na pergunta. Adriana, a gente passa uma... Acho que não tem pergunta por enquanto, não sei. Mas posso responder e a gente espera as pessoas se organizarem? Sim, aí as perguntas vão surgindo, a Tá. gente pode iniciar um debate, se você quiser também pode propor uma questão, a gente pode propor uma questão para os alunos, e eles discutirem. Bom, eu vivi um pouco essa realidade na pele, porque quando eu fui dar aula na Unicamp, eu era pós-doc do IFISH e estava como professora colaboradora no curso de arquitetura. E eu ministrei durante 3 anos 2 disciplinas. Uma que era sobre história das cidades, que chamava Estudos Socioeconômicos da Arquitetura e do Urbanismo, que falava disso, da passagem da cidade do século XIX, Revolução Industrial, até chegar à Primeira Guerra Mundial. Mas eu tinha a disciplina também de História da Arquitetura Moderna, que estava... E a gente recebe uma ementa fechada, né? Tem uma ementa, tem uma bibliografia, tem temas que têm que ser abordados. E eu me questionava muito sobre isso, assim, bom, eu estou discutindo gênero, eu estou propondo que a gente incorpore outras narrativas. No caso do meu pós-doc, tinha uma questão muito forte, que era a questão das moradoras, que eu não cheguei a abordar aqui. Eu já falei bastante sobre isso, mas a gente pode entrar nesse campo também. E eu falava, como é que eu faço agora, né? Tendo que falar, porque tinha uma aula sobre escola carioca, uma aula sobre, sei lá, Le Corbusier, os 5 pontos da arquitetura. Como é que a gente faz? É um desafio. Eu acho que eu recentemente, numa outra palestra que eu dei, uma professora de uma outra faculdade me perguntou a mesma coisa. Como é que eu posso fazer se tem um quadro fixo, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente estar atento a isso. E a gente tentar incorporar. Então, por exemplo, a gente tem feito e discutido arquitetura moderna, por exemplo, a partir dos grandes mestres. Mas por que não falar dessas parcerias que acontecem o tempo inteiro? Ou de que isso? Le Corbusier tem um escritório de arquitetura, sim, tem grandes ideias, tem. Mas ele está lá dialogando com outras mulheres. Por que eu acho que não dá para a gente pegar e criar uma aula lá no final do curso, assim, vamos falar das mulheres na arquitetura. Não. Acho que a gente tem que começar a trazer essas mulheres e mostrar que elas estavam no cotidiano. Então, uma disciplina sobre história da arquitetura moderna, por que não a gente falar da discussão que tem de domesticidade e das casas na passagem século XIX, século XX, sabe? Que vai ser incorporada, porque assim, o tema da habitação é um grande tema para esses arquitetos modernos. As mulheres, donas de casa, sociólogas, estavam discutindo isso nos Estados Unidos desde o século XIX. Tá, mas não é moderno. Bom, a Gretchen Schultz-Lihotzky, que é uma arquiteta alemã que trabalha com a Ernest May, está produzindo a cozinha de Frankfurt, né? E a gente não fala de cozinha de Frankfurt. E aí ela tem uma frase maravilhosa, porque ela, quando ela escreve uma biografia, tem uma exposição sobre ela fala, eu não sou uma cozinha. Então, o que ela quer dizer é assim, eu não sou só a produção daquela cozinha, eu tenho uma produção maior. Ela fez, 14 mil unidades de habitação na Alemanha, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, lá em Frankfurt. Vamos falar dessas mulheres também? Charlotte Perriand com Le Corbusier. Todo o mobiliário do Le Corbusier é praticamente produzida quando a Charlotte está no escritório. Então, acho que a gente vai ter que começar a inserir, porque senão fica assim, tipo, vamos falar de arquitetura brasileira e aí tem uma aula sobre a Lina. Não, tem Lina, a Lina é maravilhosa, temos que falar da Lina. Mas vamos falar também de outras mulheres que estão produzindo? Eu acho que aí, nesse sentido, essas pesquisas colaboram muito, a gente vai ter que incorporar. Eu tive recentemente numa conversa com algumas professoras da FAUSP, e uma delas que não trabalha gênero, trabalha questão, ela disse que assim, eu tive que mudar o meu repertório. Porque simplesmente, sempre que eu acabava de dar aula, uma aluna perguntava, professora, e cadê as mulheres na aula? Então, assim, eu comecei a ter que incorporar e fui pesquisar e rever todo o meu plano de aula, porque eu já sabia que elas iam perguntar, cadê as mulheres na arquitetura? E é uma pergunta que a gente precisa fazer, incorporar efetivamente, né? Porque é isso. Desde as primeiras turmas de arquitetura, tem mulheres presentes produzindo. E hoje em dia, como você mesmo colocou no começo, a grande maioria são mulheres. E onde estão essas mulheres? Né? Vamos falar, acho que quando a minha palestra
essa fala aqui não é tanto em cima das mulheres especificamente, mas a gente tentar entender que tem um trabalho coletivo, né? Incorporar outros atores. Então, a Colomina, de novo, ela vai falar isso assim, vamos falar de outras questões, vamos falar de outras parcerias, além da arquitetos e arquitetas, vamos falar de curador e fotógrafo, arquitetos e fotógrafos, arquitetos e historiadores, vamos tentar ver como é que esse campo está sendo construído até hoje, né? Então, acho que a gente vai ter que encarar isso, e aí, novamente, a fala da Denise é muito boa. Não vamos falar só dos causos, eu não quero que fique falando só que eu não ganhei o Pritzker, eu quero que a gente fale do que eu produzi, porque ela tem uma obra extensa, né? Gigantesca, maravilhosa, assim, vamos olhar qual projeto que ela fez. Ela fez a pesquisa sobre Las Vegas, por exemplo, tem alguns estudiosos ingleses que têm afirmado categoricamente que boa parte daquela pesquisa sobre a paisagem de Las Vegas, sobre aquela produção, sobre os desertos, aquelas fotografias, é coisa da Denise, porque a Denise veio das savanas africanas. Então, ela via um pouco uma relação. Então, vamos tentar entender, em vez de falar só do Venturi, vamos falar de Venturi e Denise Scott Brown. Eu estou vendo aqui no chat que falaram do Pedregulho. É isso, o Pedregulho é atribuído sempre ao Alfonso Reide. Pô, tem a Carmen Portinho lá, que é chefe do Reide, inclusive, ela está lá no Departamento de Habitação Popular, pensando casa, pensando habitação, pensando em equipamento coletivo para facilitar a vida das mulheres. Então, eu acho que é inevitável a gente começar a ter que repensar os programas dos cursos de arquitetura, não só das disciplinas de história, mas também incorporar discussões como essa nas nossas disciplinas de projeto, né? Então, o que a gente tem produzido, sim. Então, o que a gente tem feito, como é que a gente tem abordado essas questões. Muito além de, assim, a minha defesa a gente não tem que construir para cada curso de arquitetura e cada faculdade uma disciplina eletiva de arquitetura e gênero. A gente tem que trazer essas mulheres para a discussão cotidiana. Então, se não é isso, assim, bom, e aí? O que eu vou fazer depois? Se eu não sou um grande gênio, se eu não sou o Paulo Mendes da Rocha e nem sou a Linda Bobardi, eu sou um arquiteto fracassado? Não! A gente pode atuar em várias outras frentes. Eu acho que é isso que a gente começa. Por isso a questão do trabalho coletivo, né? Conheço arquitetas que são arquitetas incríveis, coordenadoras de projetos em escritório, pegam projetos gigantescos e simplesmente fazem coordenação de engenharia estrutural, de ar-condicionado, com compatibilidade com plantas de elétrica. E, cara, isso é um trabalho dificílimo. Por que a gente não fala sobre isso, né? Por que a gente não está falando que arquiteto... parece que nas faculdades de arquitetura a gente reproduz muito um discurso do grande... Não só do grande gênio, mas do croquis que dá origem a tudo. Não é croquis, gente. É trabalho mesmo, é suor lá, ó. A gente tentando pensar em soluções. Então, é isso. Tem gente que está fazendo coordenação de projeto e que bom que está, porque é dificílimo. E são mulheres também fazendo isso. Então, acho que é uma possibilidade. Desculpa, eu falei demais, né, Adriana? Não, imagina. A Gabriela Serri, ela colocou aqui que ela falou, engraçado pensar que o reconhecimento e os prêmios e a história são dedicados aos homens. Existe um preconceito sobre a faculdade de arquitetura ser para mulheres e os homens fazerem engenharia. Né? Assim, no miúdo, no cotidiano, as mulheres são as arquitetas e os homens são os engenheiros. Mas na história é diferente. A Ana também está se inscrevendo aqui, mas a Ana abre o microfone. Ótimo. Então, a Gabi fez esse comentário. Você quer comentar sobre isso, sobre essa questão dos homens estarem na engenharia, as mulheres na arquitetura, mas é um pouco, né, talvez repetitivo. E a Nora também quer fazer uma pergunta. Talvez a Ana pode fazer, Ana? Posso sim. Ótimo. Eu queria partir dessa ideia que você nos apresentou da Despina, que ela diz que a história ela não é, enfim, ela não é uma meritocracia, né? As mulheres não serão reconhecidas por seu mérito exclusivamente, mas a história é feita por pessoas que têm agenda e, portanto, nós temos que arregaçar as mangas
as mulheres, enfim, e não só as mulheres, mas de uma maneira geral, as minorias, enfim, e nos colocarmos na agenda. Eu queria partir dessa ideia e de dois fatos que enfim, perpassaram aqui na minha cabeça durante toda a tua fala. Um você citou, que foi a chapa Cal Mais Plural, né, que teve enfim, uma votação bem expressiva na última eleição. Eu faço parte da chapa, mas assim, para mim foi um aprendizado enorme. E o aprendizado foi o quão diferente foi o processo de construção dessa chapa, e a gente perceber que as mulheres, elas agem politicamente diferente. Não quer dizer que nós somos melhores que os homens, e nem que nós queremos apagar os homens né, das instituições. Acho que assim, a gente quer trabalhar junto e queremos ser respeitadas como somos, né, e não precisamos agir como os homens. Esse foi um aprendizado muito grande foram quase 3 meses de montagem da plataforma e da estrutura da chapa, que foi muito horizontal. Então, foi muito estimulante perceber que a gente pode fazer bem, né? A gente pode se empenhar e fazer do nosso jeito. E o outro fato que também eu não quero me alongar, mas não são nem fatos, na verdade são 2 números. Um em relação aos negros no Brasil, que são cerca de 56% da população. E o outro, as mulheres na arquitetura, que são cerca de 65% dos profissionais hoje no Brasil. Então, esses 2 números me chamam muito a atenção, porque parece que nós estamos falando de minorias, né? Ou como construir política para as maiorias que são tratadas como minorias, né? Então, eu queria te colocar um pouco essa reflexão. Como a gente sai dessa posição de minoria, talvez nós fôssemos, quer dizer, nós fomos minoria no século XIX, na década de 50, mas hoje definitivamente nós não estamos mais nessa posição. E como fazer a diferença agora e como mudar essa história, que na verdade nós já mudamos, né? Mas tem uma resistência enorme para um protagonismo negro, um protagonismo feminino, que envolvem outras questões. Queria que você comentasse. Tem a Nora também, a gente escuta, eu respondo, o que vocês acham? Podemos, a Nora pode perguntar e depois você responde de uma vez. Sabrina, boa noite a todo mundo. Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou encantada com a sua apresentação, Sabrina. Eu queria muito o seu contato, fazendo um jabá meu agora, não chega a ser um jabá porque não consegui tocar para frente algumas pesquisas que eu queria fazer, mas você falou da Denise Scott Brown, de outras arquitetas, e eu tinha algumas alunas justamente interessadas, pré-pandemia, interessadas em fazer uma pesquisa nesse sentido. E aí, na verdade, a minha fala, eu queria fazer um comentário em cima de uma coisa que você disse, e aí a Ana já veio, eu ia fazer uma pergunta, mas a Ana já antecipou essa pergunta. Eu sou arquiteta, sou arquiteta formada aqui em São Carlos, e hoje eu e mais uma amiga arquiteta estamos à frente de um escritório com mais um sócio engenheiro. E aí é muito engraçado, porque a gente vai para as reuniões de projeto com os clientes, sobretudo clientes de institutos públicos, normalmente encabeçados, unidades de universidade encabeçadas por homens, e quando nós chegamos na reunião
eu acompanhada pelos engenheiros homens que fazem parte da equipe, é impressionante como o diretor da unidade, em 90% das vezes, fala com os engenheiros quando a coordenadora do projeto sou eu, quando quem vai assinar o contrato sou eu, quando quem vai, enfim, fazer todo esse trâmite sou eu. E aí, eu e a minha sócia estamos lutando muito em relação a isso, tanto com as arquitetas, para trazer as arquitetas cada vez mais para esse espaço de trabalho, quanto para as engenheiras. Porque para elas também, a gente fala de arquitetas, mas as engenheiras também sofrem esse tipo vamos chamar de discriminação. E aí a Ana já antecipou o que eu queria te perguntar, como podemos nos posicionar, como podemos fazer políticas, né? Como podemos, enfim, trabalhar para mudar essa visão, não apenas através das pesquisas sobre as arquitetas, que são importantíssimas, eu acho que a gente tem que sim gritar o nome delas, tem que mostrar para todo mundo que tem um rol de arquitetas fantásticas produzindo, mas dentro do mercado, como é que a gente faz isso? Bom, eu vou começar pelo fim. Eu vou começar pela inquietação da Nora. Obrigada, Nora. Eu fico à disposição. Acho que na apresentação tinha meu e-mail no final, mas eu vou colocar no chat aqui também depois. Eu coloquei já no chat o site das revistas feministas da década de 70, que a Suzana Torre organizou, estão todas em PDF lá. É sensacional. Quem tiver curiosidade, tem números maravilhosos. E poucas pessoas descobriram isso ainda. Acho que vale a pena a gente investir em pesquisa nisso também, na academia, iniciação. Bom, sobre esse desafio cotidiano, eu não sei, é uma coisa que me inquieta muito, sabe? Eu acho que é um trabalho cotidiano de formiguinha de resistência, assim, que a gente tem que fazer. Eu vou falar que, como eu comecei, como eu falei, a questão de gênero começaram a me interessar efetivamente a partir de 2014. Eu entrei no pós-doc em 2016, e em 2017 eu já tinha, enfim, feminista, trabalhando gênero, orientando o trabalho de iniciação que trabalha com o tema, e fui ser conselheira de um órgão de preservação como representante do IAB. Eu ainda não estava na direção, mas eu era indicada, fui convidada e eu assumi uma cadeira no conselho. E era muito assim, absurdo, porque você está falando da obra, e você fala assim, mas é que a obra, é que as pessoas não. No conselho eram pessoas, vamos dizer assim, esclarecidas, que tinham uma formação, a princípio deveriam ter uma formação técnica, que eram pessoas relativamente educadas, e a cada encontro quinzenal eu era submetida a situações como essas, assim, de não respeitar o meu pedido de fala, de ignorar em certas questões que eu colocasse, enfim, no cotidiano, e era completamente assustador, assim, ver aquilo, sabe? E o que eu fazia era exigir respeito e exigir ser ouvida, ser escutada. Às vezes de maneira mais dura, tentando não perder o tom, com muito diplomacia, mas acho que é um trabalho cotidiano que a gente vai ter que fazer. E vai ter que mostrar que a gente está no jogo. E assim, é muito louco, porque reuniões que estamos eu e outro colega de direção do IAB, que as pessoas se referem ao colega e não a mim também. Então, acontece, mas o que a gente tem que fazer, eu acho que é exigir falar. E é um trabalho cotidiano, mas que a gente pode começar educando também, né? Então, para quem está dentro da sala de aula, eu acho que entre essas denúncias dos coletivos que a gente escutava, no momento de 2017, mais ou menos, que começaram, algumas das falas que eram registradas pelas alunas é que em grupos que a maioria eram mulheres e tinham apenas um ou dois homens, os professores se referiam aos homens, sabe? Então, acho que a gente tem que se educar também, como professor, para fazer todo mundo ser ouvido e não contemplar necessariamente... Tem visto essa questão, sabe? Eu acho que é um pouco por aí. A gente vai ter que... Mas é um trabalho cotidiano que a gente tem que começar. Eu acho que tem ganhado força, acho que tem exigido. Eu percebo muito nessas gerações de alunas e alunos na escola da cidade que tem imposto respeito e tem manifestado
a necessidade de serem escutadas, respeitadas, e tem trazido para o cotidiano essas questões da mulher na cidade, da mulher na arquitetura. É uma construção mesmo que a gente vai ter que fazer. Por outro lado, aí eu já tentando entrar na questão da Ana, eu acho que ações como essa, de montar uma chapa inteira de mulheres, é um recado que está passando muito claro. Assim, a gente quer ser escutada, respeitada, e a gente quer políticas nisso. Assim. Então, a parabenizo muito pela vitória da chapa, não só, como você falou, pela votação maciça, mas também pela iniciativa, porque não é fácil de construir. A gente vê no IAB, né, dessa tentativa de ter uma representatividade o tempo inteiro, mas eu acho que alguma coisa muda quando os conselhos começam a mudar também. Acho que os olhares começam a se voltar para outras questões. Sobre a questão da meritocracia e das agendas que a Despina fala, já tentando se aproximar disso, eu acho que ela fala isso a partir um pouco também da questão desses primeiros manuais que são construídos e de toda a nossa construção historiográfica aqui em cima desses homens, né? Então, enfim, a Colomina já escreveu sobre isso, Tafuri, de quanto essas proximidades existiam, sei lá, Gideon, Pevs, né, com Le Corbusier, com esses considerados os grandes mestres, quanto um está soprando para o outro o que tem que fazer, né? E aí a gente precisa criar outras agendas. Eu acho que no cotidiano, eu acho que trabalhos como eu falei muito das pesquisas acadêmicas, mas eu queria muito trazer aqui à tona a importância que pesquisas fora da academia têm ganhado fôlego, sabe? Então, esse trabalho da Gabriela de Matos, por exemplo, das arquitetas negras, não é um trabalho que está vinculado a uma faculdade de arquitetura. Era um incômodo que ela tinha, porque ela fez uma graduação e uma especialização onde nunca ela viu um arquiteto negro durante a graduação. E ela, quando acabou, ela falou assim, gente, mas será que não tinha? O que aconteceu? E aí, ela começa com um formulário online e recebe uma quantidade absurda de informações que geram livre, gera a pesquisa que ela está desenvolvendo agora. Sim. E aí, dando continuidade a isso, é muito bonito, porque o trabalho da Gabi começou com essa inquietação, virou um formulário, e aí com o formulário ela entra no edital, ganha e publica o livro. E ela está retomando essa pesquisa agora, aplicou um outro formulário e pediu para as redes sociais distribuírem, e ela conseguiu levantar o nome e a atuação de 500 arquitetas negras, né? Então, assim, eu não consigo pensar no que isso pode trazer de novidade para mim. Onde estão essas mulheres atuando? É como você falou, nós não somos a minoria, nós somos tratadas como tal, mas não somos. Então, eu acho que o Censo do CAL, que foi publicado em 2020, devia ser o primeiro de uma sequência bienal, assim, a cada 2 anos serem publicados, sabe? Para a gente comparar, assim, porque aquele censo também era voluntário, né? As pessoas iam lá e publicavam o que queriam. Mas iniciativas como a da Gabriela de Matos, como a do CAL de levantamento, como a das arquitetas invisíveis, é um primeiro passo. Isso é o início. A partir disso, a gente consegue pensar em montar essas políticas, né? Mas o que precisa efetivamente é isso. A gente está sendo representado, a gente está participando dos conselhos, está participando dos órgãos de preservação, a gente está participando porque a Despina também traz isso. Eu acho que é uma inquietação também muito que tem minha, que eu percebo, acho que um pouco na fala da Adriana também, quando ela falou assim, as maioria das professoras são mulheres, pelo menos nas disciplinas de história. A Despina traz um dado que eu acho que a gente podia fazer para cada uma das instituições de ensino, que onde estão as mulheres estão ensinando na graduação, mas elas chegam em cargo de chefia? Temos diretoras mulheres, temos pró-reitoras mulheres, temos reitoras mulheres? É uma questão. Por que a gente empaca em determinado momento? Por que a gente não consegue subir? É pela questão da maternidade? É por uma questão de entender que tem agendas diferentes? Eu acho que essas pesquisas lançam olhares e, a partir disso, a gente consegue estabelecer políticas, né? Então, eu fiquei muito pensando, e eu queria, a partir dessa colocação da Ana, trazer uma outra questão, que uma pergunta que me fizeram uma vez, numa fala, eu acho que foi na Universidade Federal do Ceará, se não me engano, mas me perguntaram se existia arquitetura feminina, arquitetura de mulheres. E eu fiquei durante muito tempo pensando sobre isso, assim, tendo em vista isso, assim, a Lina Bobage não faz uma arquitetura delicada, a gente tem que associar ela. Como é que a gente
A gente dá para pensar nisso? Então, é uma provocação que eu queria lançar para as professoras também. E eu fiquei muito nisso pensando, porque eu li um livro, e aí também tentando me aproximar da sua questão, tá? Recentemente, que se chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é de uma escritora bielorrussa que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 2015, que eu não sei falar o nome dela, Svetlana Alexandrovna, alguma coisa assim, mas também posso escrever, que é um livro formidável, que eu ganhei de presente, passei 3 anos para conseguir abrir o livro, que eu tinha medo de me aproximar dele, e aí, num momento super tranquilo, que é a pandemia, eu resolvi que valia a pena ler. E o que ela faz? Ela foi simplesmente, ainda nos anos 80, ainda antes da queda do Muro de Berlim, do fim do socialismo, da reabertura, ela foi entrevistar mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial. E era muito curioso, porque ela dizia assim, nas narrativas que se criam sobre a Segunda Guerra Mundial, sempre está em cima dos grandes generais, da quantidade de mortos, de batalhas que os homens venceram. Mas tem mulher participando, que teve um momento que as mulheres tiveram que entrar. E aí, quando ela começava a pesquisar, todo mundo falava assim, as mulheres estavam na enfermaria, as mulheres estavam nas cozinhas. E quando ela começou a fazer a pesquisa, ela descobriu que não, que as mulheres estavam nas frentes de batalha, pilotando avião, pilotando tanque, sabe, na frente mesmo, literalmente. E ela foi atrás dessas mulheres e começou a entrevistá-las. E o livro é uma coleção de entrevistas com trechos que ela vai se aproximando a partir dessas temáticas. E tem uma passagem muito bonita no início do texto, que ela conta de como é que essa pesquisa foi feita, e é por isso que eu vou trazer aqui, que primeiro que ela conta que quando ela descobriu o nome das mulheres, no começo tinha uma certa resistência, as mulheres não queriam falar, depois ganhou uma força muito grande. E quando ela ia entrevistar as mulheres, se as mulheres eram casadas, ou estavam com os maridos, ou o irmão, alguém que participou da guerra também do lado, o cara, a primeira coisa que perguntava era assim, por que você está perguntando sobre isso? Você não tem homem para entrevistar? Você não achou homem? E ela falou, não, eu achei, mas eu quero escutar. Alguns diziam assim, você está sujando a imagem da Segunda Guerra Mundial, que é uma guerra muito heróica, né? E ela começou, e tem uma passagem linda nessa introdução, que ela fala assim, a guerra feminina era uma outra guerra. Ela é uma guerra que tinha cheiro, que tinha cor. O que as mulheres registravam ali era uma outra coisa. Não era o que os homens marcavam. Os homens estavam falando, elas falavam do medo, elas falavam dos piolhos, elas falavam das flores que elas encontravam, elas contavam de um grupo de acolhimento, de apoio que se formava, sabe? Depois que eu li esse livro, eu fiquei muito pensando sobre isso. Será que a gente produz diferente? Eu acho que certamente em relação à cidade, as mulheres pensam diferente. A gente está pensando nos caminhos que são diversos. Tem algumas pesquisas que apontam isso, né, nessa perspectiva do urbanismo feminista, que a mulher não é pendular como o homem, casa, trabalho, a mulher vai na feira, vai na casa da mãe, passa no mercadinho, leva o filho para a escola, então é muito mais picado o trecho. Mas fiquei pensando em termos de arquitetura, assim, se a gente consegue pensar numa arquitetura feminina ou feminista, sabe? E aí, nesse sentido também, pensando um pouco na pergunta que você me faz, acho que a gente precisa talvez entender essas diferenças para tentar entender como abordar o problema, e se é que tem diferença, efetivamente, né? Mas eu acho que fica uma questão no ar para a gente tentar descobrir caminhos para pensar essas políticas públicas dentro do nosso campo. Não sei se eu respondi, gente, mas eram algumas coisas que eu estava inquieta e queria colocar também. Acho que eu pensei muito nesse livro, Ana, quando você contou da experiência que é trabalhar em grupo, assim, sabe, tendo que, nesse modelo horizontal, talvez para nós, mulheres, isso seja um exercício mais cotidiano, sabe, não é que é mais fácil e naturalizado, eu não quero naturalizar isso, mas a gente aprendeu a fazer isso, sabe, e a gente vai precisar repensar isso. Eu acho que as pesquisas colaboram muito nesse sentido. Acho que tem uma aliança de academia com a prática profissional para a gente pensar. Os coletivos são um lugar de feminino? A Ana Lúcia está perguntando. Eu acho que os coletivos são arranjos que contemplam essas minorias. Né? É um passo para uma união para se fortalecer. E aí a gente enfrentar certas questões. Né? Eu acho que quando um grupo de alunas da UNB se sentem incomodadas por não se sentirem representadas, se unem em coletivo, e daí sai uma pesquisa, sai uma publicação, sai uma exposição, e isso vira, e hoje elas têm atuação no IAB Distrito Federal, né?
assim como os coletivos negros, mas eu acho que é um passo para minorias se sentirem fortalecidas e conseguirem lutar pelo que se deseja. Seja ser visível, ser contemplado, ser representado, exigir respeito, mas eu acho que o coletivo é uma possibilidade do feminino também. Acho que sim. Mas não só de feminino. Eu acho que é isso, da gente, de pessoas com pautas em comum, acho que essa é a questão, conseguirem se unir para lutar por essas pautas. Então, seja uma questão racial, seja uma questão, enfim, de representação, seja uma questão não sei, acho que as temáticas são inúmeras, né? E que bom que são, e que bom que a gente está falando. Acho que a Ana quer falar. Não, acho que é interessante comentar eu queria te agradecer primeiro pela resposta, acho que foi muito, muito boa e nos faz pensar muito. A temática feminina vinha sendo pedido pelas alunas, né? Os temas que nós abordamos nesse simpósio foram discutidos com os alunos, então acho que traz muitas reflexões para que a gente continue pensando, né? Não vamos parar aqui. Mas o Wesley, ele levanta uma questão Não vi, desculpa. que acho que seria interessante comentar, Adri. O mundo mudou. Ele vai ler? Eu leio, tá bom. Lê isso, O mundo, ler. Você pode ler, muito, se você quiser. Ao longo dos anos, temos a percepção pautada na transformação da sociedade. Atualmente temos e teremos um grande número de pessoas dos mais diversos gêneros, ótimo de ser colocado isso, interposto nessa profissão. Eu, como homem negro, compreendo e percebo a fala da senhora e, na minha opinião, fundamental essa temática. Espero que possamos mudar nossas atitudes e destacar quem realmente vale a pena, independente de ser minoria e ser levado a outras temáticas. Obrigada por se posicionar dessa forma e ser mulher forte de personalidade. Obrigada pelo comentário, obrigada por trazer duas questões fundamentais. Essa questão do gênero, né? A gente não está falando só de um gênero binário, homem e mulher, mas de como você se reconhece e tantas outras modalidades que a gente tem hoje aqui colocada. Nesse sentido, eu não sei se vocês conhecem, mas eu recomendo absurdamente muito um grupo, que aí é coletivo também, chamado Arquitetura Bicha, que foi fundado por um professor da Universidade Federal do Ceará, o professor Clévio Rabelo, e que nasceu de uma conta de Instagram de um grupo de alguns arquitetos gays que queriam entender se existe também uma arquitetura a partir da sexualidade, e começaram a montar grupos de estudos a partir de textos que têm discutido isso, e nos Estados Unidos também tem uma força muito grande. E com isso eles desenvolveram uma puta pesquisa, dá para acompanhar no Facebook, no Instagram, essa pesquisa que eles desenvolvem, sempre trazendo a questão da sexualidade em relação à arquitetura. Então, assim, é um trabalho super pioneiro, que trabalha gênero, também no sentido e sexualidade, que eu acho que também é uma pesquisa fundamental da gente encarar. Né? E concordo com você, a gente não tem que ser respeitado, tem que ser respeitado, simplesmente é isso, como profissional, como pessoa. Então, mas o cotidiano é cansativo e repensar é cansativo, mas eu acho que eu particularmente me apoio muito em iniciativas como essa. Acho que as trocas são fundamentais. É por isso que talvez eu defenda tanto a tese da arquitetura como trabalho coletivo, porque acho que essas trocas, esses diálogos fazem a gente repensar a nossa atuação, a nossa profissão, os nossos interesses. E que bom que a Nora colocou que tem alunas interessadas em fazer pesquisa com a questão de gênero. Eu acho que tem um campo gigantesco. Eu tenho, assim, uns 30 temas de iniciação científica. Infelizmente, só tenho 7 alunas. Felizmente, não, já é muito, assim, que estão desenvolvendo. Mas, só para vocês terem uma ideia, no IAB, a gente colocou no ar, no site do IAB, visitem, se associem, fazendo a propaganda como diretora. No site do IAB São Paulo, depois eu coloco aqui, a gente tem colocado no ar nossos acervos, do Jornal do Arquiteto, de tudo que era referente à Bienal de Arquitetura, dos periódicos. E assim, é incrível. Hoje o secretário do IAB me mandou uma reportagem dos anos 80, eu acho, que era um congresso, uma convenção que teve, que você via umas fotos, só tinha, sei lá, 3, 4 mulheres. Aí depois a gente descobriu que nos anos 70, no final de 70, acho que foi 78, teve um congresso de mulheres
promovido pelo Sindicato dos Arquitetos e pelo IAB, sabe? E aí, assim, só isso já dá vontade de fazer pesquisa, assim, descobrir o que foi esse seminário, quem participou, quais eram as pautas, para comparar com hoje. Será que a gente mudou? A pauta é a mesma? As demandas são as mesmas ou são outras? Então, quem quiser, o acervo do IAB está lá disponível para a gente brincar. E aí eu queria só fazer também outro comentário, que a gente está construindo dentro do IAB São Paulo a 13ª Bienal Internacional de Arquitetura, e somos 3 mulheres à frente disso. Eu, como diretora de cultura e curadora residente, a Karina de Souza, que é a coordenadora da Bienal, arquiteta negra, sensacional, assim, e a Gabriela de Matos também. Então, é uma Bienal que espero que seja... A gente, enfim, tem um longo caminho pela frente até 2022, mas que a gente tem tido essa preocupação também de falar de temas que passam por aí, sei lá, questão dos corpos, questão da democracia, memória. Então, acho que são alguns dos eixos que a Bienal tem abordado e que a gente está tentando se aproximar com essas agendas também. Então, acho que de pouquinho dá para a gente... obrigada, Adriana, por colocar o site do IAB. Aí, acho que quem quiser tem uma abinha lá chamada Acervo, tem bastante coisa para pesquisar. Então... Eu queria ainda te fazer mais uma pergunta, que eu fiquei curiosa. Será que nessa questão dos coletivos e da arquitetura de gênero, e pensando pelas mulheres, quando você fala dessa questão do urbanismo, de ter uma cidade segura para as mulheres, pensar, né, porque é claro, acho que foi uma pesquisa na Espanha que eles fizeram um trabalho que o caminho a mulher, ela não faz o caminho mais curto, ela faz o caminho mais iluminado, ela passa por lugares abertos e por onde ela se sente mais segura. Será que essa arquitetura, pensando em violência das nossas cidades, a mulher como arquiteta teria mais a contribuir, ter mais capacidade de pensar esses espaços, também dentro do espaço doméstico, quando a mulher sofre violência, quando a gente pensa numa casa, será que a gente teria como abordar esse tema de qualificar melhor esses espaços, pensando, né, nessa questão do gênero e de ser um pouco mais frágil em termos de força, talvez? Eu acho que a gente pode pensar numa perspectiva feminista, independente de sermos mulheres ou homens, né? Eu penso nisso porque tem você falou da Espanha, a Espanha tem um coletivo fantástico, que acho que chama Ponto Cis, depois eu procuro e jogo aqui também no chat, que tem trabalhado cidades a partir dessa perspectiva do olhar da criança, da mulher e do idoso, né? Então, tem uma urbanista, arquiteta espanhola, chamada Atxul Aman, depois eu coloco o nome dela aqui também, que não é fácil, mas ela tem... Recentemente eu ouvi uma fala dela e ela contava que ela tentava uma experiência com os alunos em sala de aula nas disciplinas de planejamento urbano, que era assim: você vai projetar uma praça, um espaço público, então imagina que esse lugar tem que ser acessível para uma mulher, idosa e cadeirante, sabe? Se você coloca esses 3 critérios, você contempla quase que de maneira universal qualquer pessoa, entendeu? Que assim, a mulher vai se sentir segura nesse espaço. Sim, tá iluminado, tá, sei lá, tem visibilidade, ela consegue ver as crianças brincando, tá. Um cadeirante consegue circular? Então vamos pensar em espaços mais planos, e os idosos e idosas conseguem circular? Então, se a gente consegue pensar, eu achei muito interessante a proposta dela quando coloca, né? Se pensar nessas 3 categorias, a gente consegue pensar em cidades universalmente acessíveis, né? Então, sobre as casas, e eu acho que isso vale para as várias diversas esferas. Dentro da casa, a gente pode pensar nisso assim. Eu fico pensando muito, eu propus como tema da 13ª Bienal reconstrução, porque a gente já partiu do contexto da pandemia, a gente vai ter que se reconstruir. Nossas relações profissionais, nossas relações com nossos espaços de trabalho, com o espaço público. Então, a reconstrução é o grande tema. E aí é um guarda-chuva que tem várias outras possibilidades. E quando eu pensava nisso, eu pensava o seguinte: gente, nunca mais ninguém compra ou aluga um apartamento ou uma casa sem pensar se a gente consegue passar 7 meses enclausurados, né? Eu consigo ficar 7 meses dentro dessa casa preso, com as crianças gritando, com o meu marido trabalhando do lado, ou minha esposa, sei lá, sem ter iluminação, a gente vai pensar nisso.
E aí é uma perspectiva que eu acho que abre dessas casas, não só também a partir do olhar feminino, eu acho que é a partir do olhar pensando no universal. Dá para as crianças se exercitarem, fazerem aula, e então eu acho que essa pandemia nos coloca um desafio gigantesco, ainda que é isso, assim, como ser mulher, a gente vê a quantidade de estudos que tem anunciado também que, por exemplo, mulheres na academia, a quantidade de papers que as mulheres publicavam caiu 50%, porque somos nós que estamos dando conta do trabalho doméstico, né? E da atividade das crianças, de checar a lição, em sua grande maioria, né? Tem exceções, mas o cargo tem sido em cima disso. Então, me perdi no raciocínio, mas vamos lá. Mas eu acho que, então, é uma perspectiva que a gente vai ter que pensar, homens, mulheres, tendo em vista esses cuidados, assim, sei lá, o que sobre a violência doméstica, por exemplo, é isso, todo mundo sobrecarregado, cansado, como é que a mulher consegue, de maneira fácil, avisar a vizinha de que está sofrendo uma violência, ou está sendo molestado, tá? A gente é uma pauta que vai ter que entrar, é isso, porque a gente vai ter, sei lá, como é que vão ser os próximos tempos, quanto tempo ficaremos em casa, né? Então, acho que tem que estar na nossa perspectiva, assim, também. Acho que a Nora quer perguntar alguma coisa. Acho que ainda dá tempo, né? Dá, né, Adriana? Tem mais 10 minutos. Eu juro que eu vou tentar ser breve, Sabrina. Eu estava te ouvindo falar e aí, tanto na minha fala quanto na sua, eu percebi que a gente falou as nossas alunas que estão fazendo pesquisa, né? As nossas alunas interessadas em pesquisar, né? Sobre mulheres. E aí me veio na cabeça a publicação da Chimamanda, quando ela escreve Sejamos Todos Feministas. E nesse livro, ela fala que os homens podem ser feministas também, né? Feminismo não é exclusividade de mulheres. E pelo menos no meu universo, ainda é gritante essa questão de mulheres pesquisando sobre mulheres. Só que mulheres também pesquisam sobre homens. Você falou do Mies van der Rohe, né, Le Corbusier, a gente pesquisa sobre os homens. E como é que você vê os homens pesquisando sobre mulheres? Os alunos, os professores pesquisando sobre mulheres? Como é que você tem visto isso? Porque eu acabei pegando isso na minha fala, na sua fala. Você falou das alunas, aí você falou dos coletivos das alunas, e aí eu falei, tá, tudo bem, e os homens, cadê? Tudo bem que nós não somos minoria, mas, né, tudo bem que nós usemos isso como resistência, como você colocou, mas e eles? A gente está fazendo tudo isso sozinha? Ótimo, muito bom se perguntar isso. Por isso que eu respondi a Adriana, falando assim, homens e mulheres podem projetar a partir de uma perspectiva feminista, né? Que é tendo em pauta essas questões de lugares para mulheres, idosos, crianças, enfim. São pautas feministas, mas que homens devem ter em vista. Eu adoro esse livro da Chimamanda, acho melhor ainda o TED Talk dela, também recomendaria fortemente que quem puder assista, porque é maravilhoso, ela é maravilhosa, eu já li quase todos os livros dela, porque eu sou apaixonada, mas como é que eu vejo? Eu vejo que as mulheres saem na linha de frente nesse sentido, no interesse dessa pergunta, não todas as mulheres, tenho escutado mulheres, professoras, dentro da faculdade, falando que não importa, que a gente trata do mesmo jeito, e não é bem assim. Mas eu percebi uma coisa muito interessante. Eu abri a minha fala falando de 2 eventos, né, que nós organizamos sobre domesticidade, gênero e cultura material, e outra memória. O primeiro, 2014, e o segundo, 2017. No primeiro, 2014, tinha alguns professores falando de mulheres, falando, enfim, sei lá, 3 ou 4 professores apresentando trabalhos que traziam questão de gênero, e tinha um público 90% de mulheres. Os homens que estavam ali, sei lá, ia porque alguém ia apresentar. Assim, eu lembro da sala, o primeiro evento foi no edifício da Maria Antônia, tinha lotado a sala, as pessoas assistindo, pouquíssimos, você contava nos dedos. O segundo, 2017, tinha muito mais gente, muito mais homens. Não quer dizer que eles eram nem 50%, não era, mas tinha 30%, sabe? E todos interessadíssimos nisso.
E aí o que eu acho mais curioso é porque, dentro dessa reflexão, que até o Wesley colocou, de que tem uma mudança de visão, de mundo, de expectativa de demanda, essa professora da FAUSP que me contou assim, estou revendo as minhas aulas porque tem perguntas, não são só as mulheres que questionam, os próprios homens têm questionado, assim, cadê as mulheres? Porque a gente não falou de mulher hoje. Então, eu acho que a pauta, as pesquisas ainda são de grande maioria de mulheres, tem alguns homens, assim, o Arquitetura Bicha, por exemplo, é coordenado por um professor, né, que fala de mulheres lésbicas, que falam de mulheres trans, e é uma pesquisa muito interessante, mas tem na USP, dos trabalhos que eu conheço, tem o Jaime Solares, que defendeu o mestrado recentemente com o tema também de gênero e arquitetura, enfim, e era homem, e o professor José Lira também, que tem abordado as mulheres nas casas, a apresentação dele em 2017, se não me engano, foi essa. Então, tem uma abertura, tem tido interesse, entendeu? Mas eu acho que é isso, é tentar entender que a perspectiva feminista não se restringe às mulheres. Acho que a gente tem que ter isso muito em vista. E me parece que tem, mas é de maneira muito lenta, mas tem uma mudança aí, sabe? Que vem. Que começa na geração de alunos de graduação que vão fazendo mestrado, e assim a gente vai formando coletivos, ou fazendo pesquisas autônomas, mas tem uma mudança de perspectiva, sim. Então, eu tenho esperança, eu sou otimista, no fim das contas, né? Então, acho que tem um caminho aí pela frente bom, ainda mais depois da eleição da chapa do CAL, com toda a resistência feita, eu acho que algumas coisas vão mudar. Também. E aí eu acho que também tem outro panorama que é isso, assim, eu acho que, sei lá, pensando no campo de maneira mais ampliada, né, as publicações de arquitetura têm tido isso em vista, sabe, não dá para fazer mesas de debate que falam, tem que chamar, vamos chamar mulher, tem que chamar mulher sim, tem que estar lá, não dá, eu lembro recentemente de um evento do INSPER, que era sobre... acho que habitação social, e só tinha homens comentando. Nossa, foi assim, as pessoas foram lá se manifestar, como não tem mulheres, estou falando de habitação social, cara, os coletivos de mulheres reivindicando a habitação é uma coisa linda de se ver. Como você vai discutir a temática sem trazer essas mulheres para falarem, sabe? Então, eu acho que a sociedade está de olho, assim, eu vejo isso com bons olhos, então acho que a gente vai... E aí a gente, é isso, como eu falei, é cansativo, demanda tempo, energia, mas a gente vai conseguir, acho que a gente, daqui a alguns anos, a coisa ganhar mais fôlego ainda, sabe, aproximando essas mulheres. E aí também é isso, assim, eu falei muito a partir de uma perspectiva de trabalhos internacionais, uma bibliografia internacional que está muito mais consolidada, mas eu conheço muitos trabalhos hoje acontecendo que são de mulheres, discutindo parcerias. Então, a Andrea Gatti, que é arquiteta, que está fazendo doutorado na UFPE, sobre parcerias, 3 casais de arquitetos e arquitetas, como é que essas mulheres atuavam, qual era a produção delas. Gabriela Tamari, fazendo uma pesquisa na FAUSP sobre as primeiras arquitetas formadas na FAO. Tem a Camila Reis, que tem trabalhado também as mulheres nas publicações, né, onde nos últimos 10 anos de revista Projeto, onde é que essas mulheres estão sendo publicadas? Quem são elas? Elas trabalham com o quê? Então, acho que a gente vai estando atento a isso. Assim, acho que é uma perspectiva boa, mas ainda assim tem muita pesquisa a ser feita, muita coisa para a gente reivindicar, mas eu acho que tem uma pequena mudança aí. A gente tem causado incômodo, isso é muito bom. Eu acho que, ainda mais na onda conservadora que a gente tem vivido, né? Então, eu sou otimista, assim, eu tenho esse defeito. Levo um monte de porrada de todo lado, mas eu continuo achando que a gente ainda que coisas boas vão acontecer em algum momento. E é isso. Sabrina, muito obrigada pela sua palestra, acho que foi muito enriquecedora, a Nora falou, foi uma injeção de esperança, e eu acho que a gente, assim, as coisas estão mudando, então, para melhor, eu também acredito nisso.
quero procurar o nome do livro, que eu não sei falar o nome da autora, gente. A Chimamanda, a gente escreveu aqui o nome dela, eu Não, acho que é a outra. a outra. Aí já vou escrever, só para deixar A registrado. Chimamanda. Não, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é maravilhoso. Pronto, já foi. Acho que é isso, né? Acho que sim. Obrigada mais uma vez de estar aqui com vocês na batalha. E acho que a gente... E Ana, boa sorte com a posse, que ela ocorra. Ela ainda está pendente. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Muito bem. Você quer concluir, Adriana? Pode concluir. Então, eu queria muito agradecer a Adriana por fazer a mediação dessa mesa, agradecer muito a Sabrina por estar aqui conosco, por nos presentear com a sua fala e com como disse a Nora, né, por essa injeção de ânimo, por nos colocar temas tão importantes e tratar deles com muita sensibilidade, ao mesmo tempo incentivar, né, que a gente enfrente essas temáticas. Eu confesso que minha visão mudou muito em relação às questões de gênero, ao papel da mulher, a necessidade de nós assumirmos um papel ativo, né, se a gente quer ser ouvida. Então, acho que foi excelente, tenho certeza que vai reverberar aqui entre os nossos alunos e professores. Queria agradecer muito, dar boa noite a todos, agradecer a presença de todos e nos breve encontraremos. Eu que agradeço muitíssimo. Pode falar. Desculpa, Adriana. Não, é só para avisar os alunos que as aulas vão dar sequência nas salas de cada um, porque nós estamos numa sala, mas depois vão ter outras salas que já vão ter sequência das aulas de cada um. As atividades continuam, mas pode falar, Sabrina. Não, só agradecer mais uma vez. Obrigada, boa noite e vamos nessa. Nós que te agradecemos. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Obrigada.